noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo? Quem quer continuar sentindo? Então fecha os seus olhos agora. Pede para Deus. Sabe, filhos, o papai conhece cada um de nós. Fala para ele: papai, usa a vida da tua filha para falar comigo, papai. Não aquilo, papai, que eu queira ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que eu preciso ouvir. Sabe, pai, eu sei que o teu olhar está sobre nós nesse momento. Eu sei que o Senhor olha para cada um de nós e o Senhor conhece cada um de nós. Eu sei que o Senhor sabe, pai, o estado pessoal e espiritual de cada um, como se encontra. Nesse momento agora, pai, eu me coloco diante do Senhor como vaso de barro que sou. Que nesse momento agora já não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo em mim. Usa, pai, a minha boca como labareda de fogo. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora sobre as tuas mãos. Que seja feito agora nesse momento a tua vontade e o teu querer, tanto aqui na terra como aí no céu. E a igreja diz: amém, igreja. Que seja louvado, exaltado e glorificado o nome do Senhor. Olha só o título que ele me deu. Quero que vocês olhem aqui no telão. Faça diferença. Faça diferença. Você está vendo ali que tem várias pessoas, mas só tem uma ali que tem uma luz brilhando sobre ele. E eu acredito que é isso que Deus quer de cada um de nós. Que a luz dele brilhe em nós, sobre esse mundo. É isso que ele quer que aconteça com cada um de nós. Então ele me deu esse título: faça diferença no meio de um povo corrompido. Amém? Sabe, igreja, nós estamos vivendo em um tempo que está acontecendo muitas coisas ruins no mundo. É guerra, é terremoto, tem acontecido e já houve tantos alagamentos, é doenças, é fome, e que isso tem causado muitas mortes. Mas sabe o que nos deixa mais triste? Mesmo com tudo isso acontecendo no mundo, nós não estamos vendo diferença na vida das pessoas. Cada um, infelizmente, estão cada vez mais se distanciando de Deus. E quantos de nós estamos vivendo uma vida só de aparência? Hoje, nós vamos estar aprendendo 3 lições para nós sermos pessoas diferentes. E primeira lição que nós vamos aprender nessa noite: não vivam de aparência. Vou estar lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, vou estar lendo o versículo 18 e o versículo 19. Se você estiver com Bíblia, eu vou dar um tempinho para você estar encontrando. Se você estiver sem Bíblia, vai estar aparecendo aqui no telão. Eu quero que você acompanhe a palavra. Filho, deixa o Espírito Santo ministrar aquilo que já foi decretado no mundo espiritual, que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 21, eu vou estar lendo o versículo 18 e versículo 19, que diz assim: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia... Eu quero ver se vocês estão comigo, igreja. Foi ver se havia figos. Ele foi ver se havia frutos nessa figueira. O versículo continua dizendo: mas só encontrou folhas.
Então disse a figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Palavras de Jesus. Ele olha para a figueira, ele vai até essa figueira procurar fruto e ele não encontra. E sai dos lábios dele: nunca mais dê fruto. E no mesmo instante essa figueira secou. E no mesmo instante essa figueira morreu. Igreja, essa figueira representa nós. Sabe, igreja, a figueira, ela tinha aparência de ter, mas não tinha. Ela tinha aparência de ser, mas não era. Quantos cristãos que aparentam serem cristãos, aparentam serem crentes? Quantos têm pregado bonito, têm cantado bonito, têm tocado bonito? Quantos a gente olha para ele e parece o ser espiritual, mas infelizmente é só aparência. Estão como aqueles fariseus, que Jesus olhava para eles, por fora eles eram lindos, mas por dentro o amado da nossa alma conhecia quem era cada um deles. E assim estamos muitos de nós. Por fora parece o ser espiritual, mas só Deus conhece cada um de nós. E muitos de nós estamos vivendo só de aparência. A maioria de nós que estamos vivendo só de aparência. Quantos de nós estamos tentando, quantos de nós estamos sendo tentados diante de redes sociais, mostrando algo que nós não somos? Quantas famílias às vezes saem para passear, no lugar de estar ali desfrutando daquele momento, está ali, tirando foto? Você já notou como nós, o ser humano, temos a necessidade de nos aparecermos, de aparentarmos algo que nós não somos? Quantos casais às vezes saem, fica lá tirando foto, parece que é um casal nota 10, mas só aparece. Fica lá postando algo que não é, fica postando algo que não vive. E os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O Senhor conhece quem somos nós. Por isso que Ele está ministrando essa palavra no nosso coração. Quantos de nós estamos vivendo só de aparência? Como eu acabei de dizer, uma necessidade de se aparecer. Às vezes eu fico ali olhando ali o Face, eu fico até com vergonha de falar que essa irmã, que esse irmão é da igreja. Porque às vezes fica falando cada coisa sem noção. Se você quer postar algo, então posta pregando a palavra do Senhor. Para de mostrar algo que você não vive. Para de mostrar algo que você não é. Sabe, filho, nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana, porque Deus, Ele nos conhece. Sabe, igreja, folha de figueira, ela só serve para camuflar, ela só serve para esconder quem realmente nós somos. Lembra de Adão e Eva? Quando Adão e Eva eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz assim: por isso costuraram folhas de... Vocês estão comigo, igreja? Por isso costuraram folhas de...
Por isso costuraram folhas de figueira umas nas outras para se cobrirem, para se esconderem. Sabe, igreja, a folha de figueira ela só serve para esconder o pecado, só serve para esconder a mentira. A quem nós queremos enganar? Jesus disse para a figueira: nunca mais dê fruto. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante a figueira secou, no mesmo instante a figueira morreu. Isso é muito sério, igreja. Como eu disse para você, nós representamos essa figueira. Toma uma decisão hoje na sua vida. Para de viver de aparência. Para de viver de aparência. Para de mostrar uma coisa que você não é. Para de mostrar uma coisa que você não vive. O amado da tua alma, Ele te conhece. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar mais uma oportunidade. Seja diferente neste mundo tenebroso. Eu te criei, eu te formei para realmente você ser luz desse mundo e sal dessa terra. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Segunda lição, filhos, que Deus quer nos ensinar nessa noite: seja diferente. Vou estar lendo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9, que diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira, e figueira dá o quê? Figueira dá figo. Em seu vinhedo, vinhedo dá o quê? Vinhedo dá uva. E foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso. Ele foi várias vezes procurar fruto e não encontrou. O versículo 7 diz: por fim, disse ao jardineiro. O jardineiro aqui é o Espírito Santo. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei figos sequer. O dono da figueira, que é Deus, disse para o jardineiro: eu esperei 3 anos e não encontrei figos sequer. E o dono da figueira, que é Deus, disse: corta a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Corta essa figueira, pois só está ocupando espaço sobre a terra. Sabe, filhos, eu sempre oro para Deus: Deus, eu não quero ficar sobre a terra só ocupando espaço. Enquanto há fôlego de vida em mim, Deus, eu quero dar fruto, eu quero frutificar. Sabe, igreja, um dia todos nós vamos encontrar com o amado da nossa alma, e nós vamos olhar no olho dele, e ele vai perguntar para nós: cadê os seus frutos? Muitos de nós achamos, porque trabalhamos na obra como diácono, diaconisa, ou porque damos aula, ou porque tocamos, cantamos, pregando. Isso é um talento, é um dom que Deus nos deu. Quando nós chegar diante dele, ele não vai falar: você cantou bonito, você pregou bonito, você tocou bonito, você trabalhou na minha obra. Não, quando nós chegar diante do amado da nossa alma, ele vai olhar nos teus olhos, vai olhar na sua mão e vai ver e vai te perguntar: cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? O versículo continua: o jardineiro respondeu que é o Espírito Santo, esse que Deus deixou aqui para estar nos ajudando, nos conduzindo a cumprir o propósito dele em nós e através de nós. Olha que o Espírito Santo diz: o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano.
Senhor, deixa o meu filho e a minha filha mais um ano. Quantas oportunidades, quanta chance Ele tem nos dado. Deixa, Senhor, ele mais um ano. Eu cuidarei dele, eu cuidarei dela e a adubarei. O versículo 9 diz: se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande. Agora é o Espírito Santo falando. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-la. Sabe, igreja, nós lemos que essa figueira, ela foi plantada no meio de um vinhedo. Se nós formos analisar, esse não era o lugar da figueira, porque só tinha figueira ali no meio do vinhedo. O que eu aprendo com essa parábola? O que eu aprendo? O que Jesus quer passar para nós, quer nos ensinar através dessa parábola? Não importa aonde Ele te plantou, não importa aonde Ele te colocou, nós temos que dar fruto. Ouça o que o Espírito Santo está te falando. Não importa aonde Ele te plantou, nós temos que darmos fruto. Não tem desculpa. Quantos de nós damos desculpa? Mas, Senhor, lá no meu trabalho só tem pessoas briguentas, só tem pessoas falsas. Mas, Senhor, ali na faculdade, ali na escola, todos estão fazendo. Mas Deus te trouxe aqui para te falar: você não é todo mundo. Eu te coloquei lá para que você possa fazer diferença neste lugar, seja na escola, na faculdade, no trabalho. É você que tem que fazer diferença. Não importa se todos estão fazendo, você não é todo mundo. Você foi escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para ir gerar e dar frutos. Mas, Senhor, a minha família, Senhor, o Senhor não conhece a minha família é complicada, a minha família é um povo difícil. Mas sabe quem te colocou no meio dessa família? Foi Ele. E Ele escolheu você para você ganhar a sua família. Ele escolheu você para ganhar a sua família. Oh, papai. Sabe, filhos, é no meio deles que você vai fazer diferença. Você é a figueira que fará diferença onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, amém? Nós lemos no versículo 9 que diz assim: se der figos, fica. Se não der, Ele corta. Isso é muito sério. E quantos de nós estamos como essa figueira, só ocupando a terra inutilmente? Quantos de nós estamos assim? Sabe, filho, nós estamos passando num tempo de hoje que às vezes nós, como os pastores, nós temos que implorar para a pessoa abrir a casa e deixar a arca do Senhor entrar. Às vezes eu moro ali num apartamento no alto e eu fico olhando a cidade. Cada prédio bonito, cada casa bonita, carros passando. E eu olho e eu falo, daqui a um tempo nada disso vai estar presente, tudo isso vai ser destruído. Tudo isso que nós demos valores, que é casa, eu abri a minha casa. Mas quem deu a sua casa?
mesmo que seja alugada, quem permitiu você estar morando nela? Faça da sua casa, abra a tua casa, deixa a arca do Senhor entrar, chama os seus vizinhos, chama a tua família, tio, tia, primos, primas, pessoas conhecidas, próximas de você, chama, faz da sua casa um celeiro de almas, alcança, filho, alcança almas para o amado da tua alma. Hoje de manhã, pessoa já chegou em mim me procurando, pastora, eu quero abrir a minha casa, eu quero deixar a arca do Senhor entrar. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer usar a tua vida para alcançar as pessoas que Ele tem colocado para você cuidar. Filhos, eu falo para o amado da minha alma, eu não quero entrar na glória com a minha mão suja de sangue. Enquanto eu estiver fôlego de vida, eu quero estar aqui na terra ganhando fruto, ganhando fruto, ganhando fruto, ganhando fruto para Ele. Oh papai, oh Deus lindo, Deus maravilhoso, o dono da figueira, Ele te trouxe aqui para te falar, eu não quero sombra. O dono da figueira, Ele te trouxe aqui para te falar, eu não quero sombra, eu não quero folhas, eu quero frutos. Eu quero frutos. Eu quero frutos. Eu quero frutos. Um dia, Jesus encontrou com Pedro e Jesus disse: Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, então toca bonito, canta bonito, prega bonito. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, se tem Pedro aqui, ele está falando para você. Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. As minhas ovelhas são essas que eu tenho colocado diante de você. Oh papai, oh papai. Terceira lição que Ele quer nos ensinar nessa noite: seja aquele que cura, seja aquele que cura, não aquele que fere. Tem palavras que matam. Quantos de nós fomos escolhidos para levar a palavra de vida, e muitos de nós só estamos levando palavras de morte. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: por esse tempo Ezequias era rei, por esse tempo Ezequias ficou doente, e estava para morrer. Então Isaías é profeta, então Isaías disse para os servos: prepare uma pasta de figo. Os servos de Ezequias fizeram uma pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Olha que lindo. Fala de pasta de figo. Estamos falando de fruto. Ele pegou essa pasta de figo, passou sobre a ferida do rei Ezequias, e ele se recuperou.
Que lindo. Sabe o que Deus está falando conosco através dessa palavra? Seja essa pasta de figo na vida das pessoas. Seja essa pasta de figo na vida das pessoas. Seja aquele que cura, não aquele que fere. Sabe, filhos, eu e você, nós fomos criados, formados para um propósito, que é dar fruto. Nenhuma árvore, ela se alimenta do próprio fruto. Nenhuma árvore, ela se alimenta do próprio fruto. Todo fruto que ela lhe produz é para os outros, é para alimentar o outro. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. E esse fruto que o papai quer que nós damos, esse fruto que o papai quer que nós damos, tem que servir para ajudar, tem que servir de cura, tem que servir de alimento para os outros. Você entendeu o que o Espírito Santo está ministrando no teu coração? Sabe, filho, seja essa pessoa que cura, seja essa cura na vida de alguém, seja aquele que carrega a palavra de bênção, não palavra de derrota, não palavra de morte. O Espírito Santo está te falando, seja aquele que levanta, não aquele que derruba. Seja aquele que incentiva, não aquele que critica. Seja essa pasta de figo na vida daqueles que estão feridos. Oh, Deus lindo, seja, filho, essa pasta de figo na vida daqueles que estão precisando. Quantos de nós era para nós estarmos um cuidando do outro? Cada um de nós temos um propósito sobre essa terra. Se você ainda está respirando, está com fôlego de vida, porque Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. E nessa noite Ele te atraiu aqui para te falar: para de viver de aparência, seja diferente, seja essa pasta de figo na vida daqueles que eu vou colocar diante de você. Filhos, eu tenho certeza que a partir de hoje, muitas pessoas vão chegar diante de você que foram feridas, machucadas, decepcionadas, e você vai lembrar dessa palavra. Deus vai usar a sua vida para você ser essa pasta de figo na vida dela. Aleluias, aleluias. Eu creio. Muitos às vezes estão falando, mas pastora, eu fui decepcionada, eu fui ferida. Mas Jesus, Ele está falando para você que foi decepcionado, feridos, machucado, está com vontade de parar. Muitos já pararam. Jesus te trouxe aqui para te falar: não foi eu que te feri, não foi eu que te decepcionei. Não pare, não pare, não pare, não pare. Pedro, se você me ama, Pedro, caminha comigo, Pedro. Eu quero olhar através dos teus olhos, Pedro. Eu quero falar através dos teus lábios, Pedro. Pedro, eu quero tocar em pessoas através das tuas mãos. Pedro, eu quero ir na direção das pessoas através dos seus pés. Pedro, se tu me amas, apacenta e cuida das minhas ovelhas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você recebe essa palavra, foi uma reflexão que o papai me deu, porque hoje é ceia. Mas se você recebe essa palavra, toma posse, que nessa noite você se posicione, que você pare de viver de aparência, que nós, vamos falar nós, porque essa palavra também falou muito comigo, que nós possamos parar de viver de aparência,
que nós realmente possamos ser pessoas diferentes e que realmente nós possamos ser essa pasta de figo na vida das pessoas. Amém? Você recebe essa palavra? Aplaude, glorifique e exalta o nome dEle, porque Ele está aqui. Aleluia!